A Casa das Flores Mortas. Só o nome já arrepiava até a alma. Aninhada na zona rural portuguesa, era uma visão de grandeza decadente. Suas paredes brancas, antes imaculadas, estavam agora manchadas pela sujeira do tempo, uma única janela escura devolvendo o olhar como o olho de um ser monstruoso. Mas era o jardim que realmente cativava e aterrorizava. Flores de todas as cores imagináveis floresciam com uma vibração sobrenatural, suas pétalas espessas e pesadas de vida. Rosas do tamanho de pratos, lírios que pareciam trombetas e orquídeas que pareciam contorcer-se em seus caules. O ar era denso com seu perfume, um aroma enjoativo e doce que fazia a cabeça girar. Este não era o doce aroma da vida, mas o aroma inebriante da morte. Os moradores locais contavam histórias da casa, suas vozes baixas e cheias de medo. Eles falavam de uma escuridão que se agarrava à propriedade, uma presença malévola que observava das sombras. Poucos ousavam se aproximar e aqueles que o faziam raramente ficavam muito tempo. Era como se a própria casa exalasse um aviso silencioso. O jardim era o coração da energia sinistra da casa. Ele pulsava com uma vitalidade inquietante, as flores florescendo em desafio perpétuo às estações do ano. Cada flor, um toque vibrante de cor contra o cenário decadente, parecia pulsar com uma luz interior. Mas era uma luz fria e estranha, desprovida de calor ou vida. O cheiro do jardim, avassalador e doce, agarrava-se à garganta como uma mortalha. Era o cheiro de decomposição mascarado por algo muito mais sinistro. Os moradores locais sussurravam que as flores eram nutridas pelas almas perdidas dentro da casa. Sua beleza, um testemunho dos horrores que aconteciam dentro daquelas paredes em ruínas. Pisar no jardim era convidar a escuridão para dentro. Os sussurros começaram sutilmente, carregados pelo vento que farfalhava as folhas. Eles falavam de tragédias esquecidas, de vidas interrompidas abruptamente, de almas presas em tormento eterno. Os sussurros ficavam mais altos à medida que você se aventurava mais fundo, um coro de desespero que ameaçava consumi-lo. A história da família Almeida era uma lembrança assustadora do poder sombrio da casa. Eles eram um jovem casal, cheio de vida e sonhos, quando compraram a propriedade. Eles viram além da deterioração, além dos sussurros, e vislumbraram um futuro dentro daquelas paredes antigas. Mas a casa tinha outros planos. Começou sutilmente, ruídos estranhos à noite, objetos se movendo sozinhos, o cheiro do jardim ficando mais forte, mais invasivo. Então, sua filha pequena, Maria, começou a ter pesadelos, seu riso outrora vibrante, substituído por um silêncio assustador. Ela falava de sussurros no escuro, de mãos frias saindo das paredes, de ver rostos olhando para ela das profundezas do jardim. Então, tão repentinamente quanto chegaram, os Almeidas desapareceram. Um dia, a casa estava viva, com os sons de suas risadas, e no dia seguinte, estava envolta em um silêncio perturbador. Seus pertences permaneceram intocados, as refeições pela metade na mesa, como se eles simplesmente tivessem desaparecido no ar. O único sinal de que eles alguma vez existiram foi o cheiro persistente de medo e desespero que se agarrava à casa como uma mortalha. A casa agora estava silenciosa, um testemunho de sua própria história sangrenta. Mas o silêncio era enganoso. Para aqueles corajosos o suficiente para se aventurar perto, a casa sussurrava seus segredos ao vento. Era um zumbido baixo no início, uma vibração que ressoava no fundo dos ossos. Então, transformou-se em sussurros, palavras fragmentadas carregadas pela brisa. Alguns afirmavam ouvir gritos, os gritos angustiados de almas presas nas garras da casa. Outros falavam de risos frios e vazios, ecoando das profundezas do jardim. Mas os sussurros que arrepiavam a espinha eram aqueles que diziam seu nome. Suavemente no início, quase indistinguível do vento. Mas à medida que você demorava,
Os sussurros ficavam mais altos, mais insistentes, como se a própria casa estivesse reconhecendo sua presença e chamando você para mais perto. Os moradores locais evitavam a casa. Seu medo era algo palpável. Eles falavam da casa como se fosse uma entidade viva, um predador à espreita de sua próxima vítima. Para eles, os sussurros não eram apenas sons carregados pelo vento, mas as vozes dos mortos, eternamente ligados à casa que os havia reivindicado. O jardim prosperava, um oásis de cor vibrante contra o pano de fundo decadente da casa. Rosas floresciam em tons não encontrados na natureza, suas pétalas grossas e aveludadas, quase obscenas em sua perfeição. Lírios, suas trombetas largas e convidativas, exalavam um perfume tão potente que fazia a cabeça girar. E as orquídeas, com seus caules retorcidos e pétalas carnudas, pareciam se contorcer e pulsar com uma vida própria inquietante. O jardim era um paradoxo, um símbolo de vida alimentado pela morte. Era como se a própria casa estivesse extraindo energia das almas que consumia, canalizando-a para o jardim. As flores não eram meramente plantas, eram extensões da malevolência da casa, sua beleza um canto de sereia destinado a atrair os incautos para suas garras. Os moradores locais sussurravam que o jardim guardava as almas das vítimas da casa. Eles afirmavam ver rostos nos padrões rodopiantes das pétalas, ouvir sussurros carregados pela brisa perfumada. Eles diziam que tocar em uma flor era convidar o toque da própria morte, e assim o jardim floresceu, intocado e indomável, um testemunho macabro do apetite insaciável da casa.